dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e vamos falar de esconde-esconde. Pessoal, nas últimas horas saíram algumas notícias falando aí que o Lula resolveu deixar para divulgar o programa de governo depois das eleições. É basicamente um cheque em branco, você vota lá e você não sabe nem o que está por vir, mas por mais que o Lula não divulgue, tente esconder, dá para ter um vislumbre do que é que ele deve defender e deve querer colocar em prática caso seja eleito. Ainda mais, o dia de ontem foi interessante ver as movimentações na esquerda, bem intensas. Várias pessoas vieram a público para declarar o seu voto em Lula, desde juristas, políticos, influenciadores, celebridades, pessoas ligadas a ONGs, inclusive aí a Fundação FHC. Quero comentar sobre isso, na verdade já começo falando sobre isso no primeiro tema. Ciro Gomes é um capítulo também vale dar uma destrinchada, sentou a bolacha no Lula ontem, falou a turma do PSOL também, inclusive um apoio de fora que o PSOL estaria recebendo. E o dia de ontem também acho que foi marcado por uma tentativa de desidratar de vez a candidatura do Ciro Gomes com direito a uma cartinha da turma do Foro de São Paulo. Depois falaremos aí um pouco mais sobre apoios internacionais que o Lula vem recebendo e aí é que a gente já vai entrar no que seria um possível programa de governo do Lula e porque talvez ele esteja querendo aí esconder, e os dois temas ali se conectam, porque eu acho que tem uma pauta internacional que o Lula deve colocar em prática, e aí eu vou trazer com base um documento divulgado aí por algumas pessoas importantíssimas nas últimas horas, e algumas notícias que saíram no Brasil nas últimas horas, nos últimos dias, e a gente tentar, né, chegar aí a algumas respostas. E vamos começar que tem muita coisa, e vejam só. Ontem, mais uma vez, aqui eu só trouxe para fazer um breve comentário. O Estadão fez mais um editorial, onde mais uma vez eles criticam o PT, onde mais uma vez eles destacam todos os absurdos que o PT já fez no passado, que o Lula nunca pediu desculpa. Aí falam da questão da decadência moral do Brasil no pós-petrolão, pós-mensalão, outros escândalos, mas ainda assim, no final, eles tentam igualar Bolsonaro a tudo isso, ainda falar mais um monte de baboseira. Fizeram depois uma matéria grande, não, editorial não trouxe só que o resumo do resumo que eles fizeram lá no Twitter, falando o seguinte: o editorial, afinal, por que aquele que não se considera um ser humano, mas uma ideia que diz ter sido o melhor presidente da história do Brasil e que se compara a ninguém menos que Jesus Cristo, se desculparia pelo que quer que seja? Aí tá lá, né? Opinião do Estadão. Lula diz que o PT está cansado de pedir desculpas. A quem não se sabe, os brasileiros, lesados pela corrupção petista, é que estão cansados de esperar pela contrição do PT. Aí falam lá várias baboseiras, e uma dessas, que eu tô falando sobre Bolsonaro, eles colocam o seguinte, ó: o PT não se desculpou pelo incentivo à cisânia política, o nós contra eles, que gestou o bolsonarismo. Desde quando o bolsonarismo foi uma resposta do nós contra eles? Desde quando? Pelo amor de Deus. Eles negam, eles não aceitam a existência de uma parcela da sociedade que é de direita, que possui valores definidos e que ainda não seja assim 100% iguais, estão dentro ali de um espectro que assim, podendo da direita você vê, tem gente que acha que o homeschooling pode ser o caminho, tem gente que acha que não, vamos ter uma educação pública, mas sem Paulo Freire, tem outro que já fala no voucher, mas independente, se você colocar o seguinte, a gente defende que os pais possam ter o direito de escolher a educação do filho. Isso daí todo mundo da direita vai concordar. Ninguém vai falar que a educação do filho está sobre o domínio do Estado, né? Que o cidadão é quase que uma propriedade do Estado. Então assim, eles não conseguem aceitar isso. Eles acham que não, o Bolsonaro é só o antipetismo. Surgiu lá uma onda anti-PT, colocou aí, virou o bolsonarismo. Maluquice, mas deixa lá, né? Tampouco sem falar que o Lula também não se desculpou, pelo apoio a ditaduras de esquerda latino-americanas, pela tolerância com patrimonialismo, pelas campanhas de desinformação e difamação de adversários. Eles sabem de tudo isso, mas fingem que não entendem. Sobre a questão das ditaduras, né, de esquerda latino-americanas, precisam entender porque o Lula nunca se desculpou, nem vai se desculpar. A ajuda que ele recebeu ontem, né, para tentar desidratar a candidatura do Ciro Gomes, acho que uma justificativa bem plausível, mas tá lá, ó. Mas nada mudou. Como mostra a entrevista, Economist não há razão para acreditar que Lula tem intenção de demonstrar contrição pelos inúmeros erros e desvio que ele e seus companheiros cometeram. Leia o texto completo em. E aí, mesmo sabendo que o Lula não vai se desculpar, tem todo o seu passado tenebroso vindo com ele, toda a turma do PT vindo a reboque,
temos aqui uma notícia só para provar que o Teatro das Tesouras reinou no Brasil, acho que desde a tal redemocratização. O senhor Sérgio Fausto, o diretor da Fundação Fernando Henrique Cardoso, ele declara voto no Lula no primeiro turno. A lista de apoiadores, né, ganhou uma celebridade, cientista político, diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Ele justificou o voto no petista já em primeiro turno, apontando, olha os apontamentos, que o país necessita de uma ampla frente de forças políticas para assegurar a democracia. A democracia, gente, ela sempre está em risco. Meu Deus, coitada da democracia. Defender o meio ambiente e recuperar o respeito pelo Brasil no sistema internacional. Ou seja, né, seguir as ordens do exterior, agenda verde e democracia é qualquer coisa aí que é maluquice só pra, sabe, ter o que falar. O cara fez questão de destacar a questão da agenda verde. Na fala completa, a Folha de São Paulo soltou uma nota maior, mas a foto não estava tão boa, ia ficar um pouco mais longo. Ele fala, inclusive, da Amazônia. Ele vai, discorre sobre a Amazônia, etc. Olha com as preocupações de quem quer apoiar o Lula. Além do Sérgio Fausto, tivemos o Meirelles recentemente, e aí tem uma nota no Globo sobre a reação do Dória perante a declaração de apoio do Meirelles, que é o seguinte, ó, o apoio de Meirelles à candidatura do Lula não foi surpresa para o Dória. Quem poderia imaginar? O ex-governador, que aspirava a concorrer à presidência, mas teve seu plano frustrado, disse a empresários que viu com bons olhos. O Dória viu com bons olhos o movimento do economista, que foi secretário da Fazenda, né, na gestão do Dória. Dória sinalizou que segue em contato constante com Meirelles. Ou seja, agora a distância entre o Lula e o Dória é de uma pessoa, né? Que eles têm um amigo em comum, que é o Meirelles. Não que o Dória não tivesse alguém aí que conhecesse o Lula pessoalmente, não que o Dória não tenha o WhatsApp do Lula. O Meirelles é parceiro do Dória, né? Enfim. E disse que não se surpreendeu com a participação do economista no ato que com mais 7 ex-candidatos a presidente em apoio a Lula. Meirelles foi presidente do Banco Central nas 2 gestões do petista. Quem também saiu para apoiar o Lula foi o Miguel Reale Júnior, o cara do impeachment da Dilma. Essa matéria é sensacional. Primeiro, que ela sai na Folha de São Paulo. Segundo, porque é na coluna da Mônica Bergamo. E como sempre, a Mônica Bergamo, ela é sensacional. Ela, para não tentar descredibilizar a matéria, já na manchete, ela sempre faz isso. Grupo de advogados lança campanha pelo voto útil em Lula e obtém endosso de Miguel Reale Júnior. Aí você já leu o primeiro parágrafo. Ela disse, né? Qual o grupo de advogados? É o Prerrogativas. É o Prerrogativas. Do Marco Aurélio de Carvalho, conhecido também como Big Mac. O Big Mac do Lula. Tá aí, né? Autor de impeachment de Dilma, Miguel Reale Júnior desiste da terceira via e anuncia apoio a Lula no primeiro turno. Gente, essa turma aí do judiciário, né? Do mundo jurídico, tá apoiando Prerrogativas, etc. Porque eles pensam assim, ó. Vocês realmente acham que hoje o Lula vencendo, ou o Haddad vencendo, ou qualquer cara da esquerda vencendo, na hora que tiver alguma nomeação, sabe, pra alguma autarquia aí, que seja, sei lá, desde as cortes superiores até um tribunal regional, você acha que hoje em dia o Prerrogativas, ele não tem força dentro do PT pra falar, não, bota esse cidadão aqui, bota aquele outro ali, bota aquele lá, bota aquilo lá? Prerrogativa 2 se tornou realmente uma espécie de think tank, apêndice, braço jurídico do Lula, não falando do PT, do Lula. Falar que eles estão errados? Não, o PT sabe jogar, a esquerda sabe jogar esse jogo. Espero que um dia a direita também tenha um grupo assim organizado, tudo bonitinho. Obviamente não vai sair notícias na Folha de São Paulo, né? Falando grupo de advogados, no máximo vai tentar descredibilizar, falar grupo bolsonarista, negacionista, isso é todos os istas que vocês já estão cansados de saber, mas tá aí, né? O cara que fez o impeachment da Dilma tá apoiando o Lula. É o Teatro das Tesouras. Isso aqui é só para comentar rápido, né? Porque envolve jurista, um ex-jurista. Senhor Sérgio Fernando Moro, eu vou ser sincero, eu não acreditei que esse aqui era o Moro quando eu vi a carinha dele. Olha como o Moro tá cansado. Mas tá cansado, bicho. Tá feio, viu? Mas enfim, Sérgio Moro vai de penetra a evento de governador e é criticado. O Moro pintou de penetra em um comício do Ratinho Júnior.
A Elisa diz, meu Deus, penetra. A biografia no fundo do poço. Candidato de Bolsonaro no Senado. No Paraná se chama Paulo Eduardo Martins. 222. 3, número 2. Voltando para o mundo jurídico. A CNN aí, não sei o que foi que aconteceu, não sei se foi comer com vergonha, não fazer uma meia-culpa, mas fala o seguinte, ó, fatos primeiro. Lula erra ao dizer que foi absolvido pela ONU e pela Justiça do Brasil, né? Lula erra. Lula não mente. Lula não divulga fake news. Ele erra. Ele erra, ou ele derrapa, ou ele comete uma gafe. Mentir jamais. O Lula não mente. E aí vamos falar sobre isso. Puxar essa questão aí, né? Que o Lula não é inocente. Não é isso não, né? Inocente ele é, segundo a CNN. Ele não foi só absolvido. Mas enfim. Ciro Gomes aí, o dia de ontem, foi bem movimentado. Teve lá na sabatina do Estadão com a FAAP. À noite aí foi no podcast do Monark, onde proferiu inúmeras mentiras contra Bolsonaro, como por exemplo que Bolsonaro está baixando o preço da gasolina na canetada e que depois de dezembro não vai existir mais. Aí o Monark até pergunta, meu Deus, não acredito. Como é isso? É porque ele baixou o imposto? Aí o Ciro Gomes fala, não, ele já muda para a questão do Auxílio Brasil. Aí você vê, cara, é uma coisa assim baixa, mas tudo bem. Nessas idas e vindas do Ciro Gomes, na sabatina da FAAP, ele falou várias coisas. O Globo fala o seguinte, ó, sob pressão, Ciro volta a subir o tom dos ataques contra Lula e PT. Organização criminosa enrolada em roubalheira. O PT virou organização criminosa. Tem exceções? Tem. Mas virou organização criminosa. Eu sei porque eu conheço eles todos de perto. Toda a cúpula do PT está enrolada em roubalheira. Toda. Sem faltar nenhum. A Gleisi Hoffmann, todos são pilantras, bandidos. E o Lula é o chefe da quadrilha. Eu sei o que estou dizendo. Eu vi o Lula se corrompendo, disse o Ciro Gomes. Você quer falar dele, não sei o que eu estou falando, não. No podcast, Ciro afirmou ainda que uma eventual eleição de Lula seria ensinar que o crime compensa. Se o Brasil elege um cara desses, sem nem sequer obrigá-lo a se explicar, nós não teremos a menor moral para ensinar essa geração, aos nossos filhos e netos, que o crime não compensa. Nós estaremos ensinando para todo mundo que o crime compensa. E a Globo tá ali, né? Sob pressão. A Globo tá colocando a pressão do Ciro Gomes mesmo. O Ciro Gomes também falou uma coisa, que foi... Isso aí foi no podcast, foi na FAAP. Vou ler a manchete, né, que é a reação do Juliano Medeiros, o presidente do PSOL, falando o seguinte, ó. É bom provar ou vai responder por calúnia na justiça, diz o PSOL após ataque de Ciro Gomes. Engraçado, enquanto ele queria o nosso apoio, o PSOL era a 8ª maravilha. Agora vem com essa conversa mole, disse o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, que inclusive é o primeiro suplente do Márcio França. O Ciro Gomes falou o seguinte, abre aspas, quem está financiando essas agendas identitárias no Brasil é a Open Society do Jorginho Soros, o pessoal financiado pelo Jorge Soros. Alegou Ciro, faz esse discurso e vai se aliar ao Henrique Meirelles. O Estadão Verifica, serviço de checagem de informações daquele jornal, afirmou que a acusação é falsa. Não, o Soros ele não ajuda o PSOL. Não há nenhum registro de transferências de recursos da Open Society nas prestações de conta da sigla, tampouco doações de Soros para candidatos filiados a ela. Assim, a coisa tá tão absurda, que o que eu acho que o Ciro Gomes quis falar, eu não sei se é um financiamento direto que ele quer falar. Se for, aí realmente você não vai achar nessas pesquisas. Mas você vê, por exemplo, quem estava ajudando o Boulos, no passado, bem recente, a criar umas propostas, era uma mulher chamada Laura. A Laura tá com cargo na Open Society. Ela tava ajudando o Boulos, que é do pessoal já há muito tempo. Há muito tempo. Falar que não existe pelo menos uma simpatia e pautas em comum, isso é complicado. Falar assim que é financiada, etc. Aí realmente você vai ter que provar, né, Ciro Gomes, mas... negar que não rola um chamego, não sei, hein? Não sei. Aí tudo bem. Aí veja só isso daqui. E eu quero falar pra vocês uma movimentação que tá rolando. Isso aqui veio pra ficar 2023, 2024, possivelmente, que vai ter eleições para prefeituras. Vocês vão ver isso daí. E é o seguinte, ó. A Sônia Bonfim, ela critica o Ciro Gomes. E ela critica, inclusive, sobre uma pauta
que é defesa assim, da esquerda, né? Eles sempre defenderam que é a questão do meu corpo, minhas regras. Ela fala assim, ó, a posição de Ciro sobre o meu corpo, minhas regras nessa batina do Estadão é lamentável. A luta, né, pela legislação do Brasil está muito longe de ser um capricho de esquerda imatura. Trata-se de uma defesa fundamental e urgente da vida e liberdade das mulheres. O que é que está acontecendo hoje? Hoje, a gente já falou no passado, quando você pensa assim, em termos de partidos, vou botar aqui só a letra P, você pensa em partidos. Hoje no Brasil tem vários partidos de esquerda, partido de direita, assim, na boa, tá para nascer. Partido de direita mesmo tá para nascer. Eu não vejo partido de direita. E tem aqui no meio um limbo gigante, que é o que está a maior parte dos partidos, vou botar aqui só um círculo, de coisas que só se tornaram legendas. Eles não têm pauta, sabe? Você não sabe hoje qual é a diferença do União Brasil pro MDB, pro PSDB, pro Cidadania. Assim, sabe? É um negócio assim inócuo, vazio. Ele não tem apelo, não tem assim, não. Eu me identifico com esse partido. E aí, nessas movimentações todas, esquecendo partidos, você vê que Bolsonaro, ele se tornou uma força aglutinadora de toda a turma da direita. Então, assim, dependendo do partido que ele fosse, a galera ia apoiá-lo, porque a gente sabe no final do dia precisa de um partido. Já a esquerda, ela anda assim meio dividida. E qual é o partido que vem ganhando força na esquerda? O PSOL. E o PSOL ele vem conseguindo agregar alguns seguidores, né, um pouco mais fiéis, porque hoje o PSOL talvez seja o único partido de esquerda com a pauta bem clara, que é a pauta woke, a pauta identitária. Turminha woke, tá lá. E aí você vê que nessa batalha esquerda e direita, a esquerda aí que realmente abraçou essas pautas, mas você olha pro PT, hoje em dia você não sabe nem o que é o PT. O PT lá atrás, sei lá, tivesse uma conexão maior com essas questões de sindicatos, tinha até um pouco assim, né, daquela pauta anti-imperialista, e a gente vê que isso já caiu por terra. O Lula agora, Ave Maria, tá com encontros com o Departamento de Estado americano para falar inclusive sobre o pós-eleição, caso ele vença, as pautas que são caras pelo BD. O Lula aí abraçando várias pautas internacionais, falando de nova governança global. Então, o PT tá ficando também descaracterizado. E aí, o que é que tá rolando? No meio dessas duas confusões, entre a esquerda que radicalizou de vez, né, essa pauta mais identitária, o woke, e a turma da direita, tem a galera que enxergou um espaço no meio e tá querendo ocupar, tentando botar mais ou menos um pezinho em cada lado, né, sem pegar assim, a parte mais extrema de ambos os lados, que é o seguinte: hoje está surgindo aí uma movimentação que está aqui no meio, ela vem aqui da esquerda, tenta se unir com a direita, e é uma turma que pode-se falar que apoia uma pauta mais nacionalista. O PDT, a turma do Ciro Gomes, e ele não vai sozinho, eu estou percebendo isso daí via Ciro Gomes, eu estou percebendo isso daí no discurso do Aldo Rebelo, até vendo aquele debate do Elvis, que é o candidato do PT no estado de São Paulo, você está vendo que essa turma, eles estão tentando... Não, temos que vir aqui, acabar com... Não é que ela acabar a polarização da Simone Tebet. Eles estão vindo com um discurso que em algumas pautas se assemelham com a direita, estão preocupados... Tem uma turma no PT que está preocupada com a Amazônia, com o meio ambiente. Não sei até que ponto eles realmente se preocupam com isso ou não, mas eles estão fazendo esse posicionamento. Não é só no Brasil que essa nova corrente vem crescendo. Corrente, inclusive, flerta com uma coisa ou outra lá, com o pessoal chama e classifica como eurasianismo, mas vale a pena prestar atenção. Para essa eleição, não acho que isso aqui vai pegar campo, pegar força. Eles já estão botando o discurso pensando em 2024. O Ciro Gomes não tem chance nenhuma, vocês sabem disso daí. Agora, pode esperar um crescimento do PSOL. Eles vão conseguir avançando com essa agenda, vão empurrar também a agenda verde, diversas coisas. E essa movimentação, pode anotar, 2024 vocês vão começar a ver vários grupos. E já tem os seus perfis, já tem inclusive alguns nomes que eles vão coisa, já está sendo criada uma meta narrativa, vai ser mais um problema que a direita vai ter que lidar aí nos próximos meses. E aí vejam só, líderes da América Latina pedem que Ciro desista e apoie Lula. Até o Rafael Correa está pedindo, né? Pessoas aí, um ganhador do Prêmio Nobel, toda a turma da esquerda. É engraçado que o Globo não fala isso, mas a matéria da Folha de São Paulo deixa claro. Isso é na conta do Fábio Zanini. Líderes de esquerda pedem para o Ciro desistir. A Globo aí para dizer que a coisa é maior, né? São líderes, só líderes. A pressão em cima do Ciro Gomes está grande.
Isso aqui não parece uma movimentação num cenário onde o Lula é o grande favorito, né? Se o Lula é o grande favorito, não tem pra que destruir a candidatura do Ciro Gomes. Aí você vê, ó, a dias da eleição, Ciro tem seu pior desempenho nas pesquisas de intenção de voto desde 1998. A Globo tá apoiando o Lula de forma assim aberta e você vê. Estão tentando descredibilizar o Ciro Gomes a todo custo. A todo custo. E eu não sei se isso tá dando certo, eu vi um comentando a vocês, a turma do Ciro Gomes está um pouco revoltada, tanto que o Estadão fala, ó, debate sobre voto útil cresce e opõe apoiadores de Lula e Ciro Gomes nas redes sociais. A turma do Ciro Gomes não tá aceitando no vou deixar de votar no Ciro para votar no Lula. Tá tendo resistência, e uma resistência grande, né? Inclusive o Ciro vem subindo o tom dos seus discursos. Vamos esperar para ver como é que vai ser o resultado disso daí. E aí, olha só isso daqui, inclusive uma postagem do eleitor do Ciro Gomes. Fiz questão de pegar essa. Lula descumpre promessa, mais uma, né? Oh, estou surpreso. E faz campanha cheque em branco sobre plano de governo. Você não sabe o que está levando. O apoiador do Ciro Gomes fala o seguinte, ó, por alianças, Lula suspende programa final de governo. O prazo prometido era dia 10 de agosto. Esse negócio da gente ficar prometendo fazer as coisas antes de ganhar, a gente comete um erro. E ele ainda brinca, é o candidato Kinder Ovo. Você compra, abre e tem uma surpresinha dentro. E o que será que o Lula estaria tentando esconder? Ou por que esconder? E vamos avançar, tem muita coisa. Olha isso daqui. A turma do PT falou o tempo todo que é Bolsonaro que quer envolver religião no meio da política e tititi, que Lula isso, que Lula aquilo outro. O Lula que não fala nada sobre a ditadura na Nicarágua, aí vocês veem por quê, né? Os líderes da esquerda continuam apoiando ele, os ditadores. Pediu aí pro Suplicy levar uma carta, né? Uma mensagem pro Papa. Dizer que segundo turno é um risco. Se tiver segundo turno é um risco. Mas como assim é um risco? Pô, tu é favorito, Lula. É favorito. Lula é favorito, mas segundo ele tem um risco. Do que eu não sei. Aí veja só. Teve a reunião do Lula com o chefe da embaixada americana. Não teve muitas novidades. A reunião contou com a presença do Celso Amorim, que vem se encontrando com vários líderes internacionais para ter algumas conversas meio estranhas. Também contou com a presença do Jacques Wagner, tá ali. Não tem nada de novo do que além do que a gente já comentou no vídeo de ontem, mas já rolou ontem. Na matéria anterior, né, que a gente comentou no vídeo de ontem, o Caio Junqueira jurava de pé junto que seria no Instituto Lula. Já nessa matéria aqui, o Caio Junqueira fala que apenas rolou num local reservado. Reservar, não sei. Quem sabe onde é. E aí ele reitera falando mais uma vez, né, que foi abordada uma agenda bilateral como democracia e meio ambiente. Mais uma vez falando da agenda verde. Agenda verde. Deve ser por isso que o presidente da Fundação o diretor-geral da Fundação do FHC tá apoiando Lula, né? Meio ambiente. É meio ambiente. Grande preocupação deles. E aí, olha só. Aqui a gente realmente começa o nosso dossiê. Tava eu ontem no Twitter e eu me deparei com uma postagem da Letícia Catel, que ela tá compartilhando um texto lá no Fórum Econômico, que fala o seguinte: Meu Carbono, né? É o nome do aplicativo. Uma abordagem para cidades inclusivas e sustentáveis. Aí eu fui ler, né? Que história é essa? E esse artigo é recente, é agora, dia 14. Cidades em todo o mundo respondem por quase 75% de nossas emissões totais de carbono. À medida que os países avançam para implementar suas promessas de um futuro líquido zero, as áreas urbanas continuarão sendo o campo de atuação nas próximas décadas. Ou seja, tem que focar na área urbana primeiro, porque você depende de tecnologia para implantar algumas coisas. Embora o transporte e os edifícios sejam os principais impulsionadores das emissões nas cidades, a parcela das emissões individuais é significativa, em torno de 40%. Olha isso. Dos 100% que você acha na cidade, 40% é sua culpa. É sua culpa. Você acha que eles que estão preocupados com o net zero, né? Emissão zero, você acha que eles vão esquecer de você? Eu acho que não. E aí, olha só. A inclusão dos cidadãos está se tornando o elemento mais importante de sucesso ou fracasso na jornada em direção à sustentabilidade.
O que é sustentabilidade? Porque todo dia esse conceito ele vai mudando, né? Ele vai ampliando. Por isso que eu falei no outro dia para vocês que a direita, principalmente o agronegócio brasileiro, tem que parar. Eu acho que deveria parar de falar de sustentabilidade e começar a falar em termos mais palpáveis como proteção ao meio ambiente. E, porque assim, o que é proteção? Proteção é proteger. Ainda assim é um termo meio aberto, mas pelo menos você está fugindo um pouco da sustentabilidade. Enfim, as iniciativas lideradas pela comunidade podem contribuir significativamente para a sustentabilidade, aumentar a resiliência e a coesão social. Houve vários exemplos de programas pessoais de permissão de carbono em discussões nas últimas 2 décadas. O que, por exemplo? No entanto, eles tiveram sucesso limitado devido à falta de aceitação social, resistência política e falta de conscientização e também um mecanismo justo para rastrear as emissões. Para você, quantificar e falar o que tá bom, o que não, você tem que conseguir medir. Você tem que conseguir fazer medições, tem que conseguir fazer um rating, né, um ranking. E a gente já viu até umas notícias recentes sobre isso no Brasil, ligado à turma do Lula. Houve desenvolvimentos significativos nos últimos 5 a 7 anos nas frentes sociais, ambientais e tecnológicas, que podem ajudar a concretizar a iniciativas como o MyCarbon, que é uma espécie de um aplicativo para saber quanto você está emitindo. Especificamente, eles citam 3 coisinhas. 3 coisinhas que podem ajudar a salvarmos o planeta. Primeira dela, em termos de responsabilidade social, ele fala assim que a pandemia foi como um teste. Um grande número de restrições inimagináveis para a saúde pública foram adotadas por bilhões de cidadãos em todo o mundo. Olha só. Se você realmente quiser, você consegue se comprometer. Porque você já se comprometeu antes. Você já ficou em casa. Você pode ficar em casa de novo. A Terra não parou. Houve vários exemplos globalmente de manutenção do distanciamento, né, etc. E a aceitação de aplicativos de rastreamento de contatos para a saúde pública, que demonstraram o núcleo da responsabilidade social individual. Mas aí será que essas coisas estavam sendo usadas de forma voluntária ou estavam sendo impostas? Ele está falando que é um caminho. Isso aqui pode ser utilizado, essa mesma estratégia, para a gente combater o carbono. 2. Avanços tecnológicos da 4ª revolução. Sobre isso eu já puxo agora a notícia do nosso Brasilzão. Saiu em 18 de agosto de 2022, na Folha de São Paulo, a notícia que a Fiesp, que hoje está aí, né, controlada pelo Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente da era Lula, o José Alencar, onde a turma da Fiesp diz a candidatos ao governo de São Paulo que combate a fome é prioridade. Essa manchete, só que fala o seguinte, ó. O documento enfatiza também oportunidades derivadas da chamada Agenda ESG e dos desdobramentos tecnológicos da indústria 4.0. Fórum Econômico está pedindo, pelo amor de Deus, precisamos dos avanços da 4ª revolução. E o que é que a Fiesp do Josué Alencar está pedindo? Temos que nos debruçar sobre a indústria 4.0. 4ª revolução industrial. Mesmo discurso do aliado do Lula. Houve grandes avanços nas tecnologias de casa inteligente, escolhas de transporte com implicações de carbono, a implantação de medidores inteligentes no fornecimento de opções individuais para reduzir suas emissões relacionadas à energia. Eu nem vou ler o restante. Isso aqui é a matéria do Fórum Econômico. Aqui abaixo está a notícia que trouxemos em vídeo, se não me engano, no dia 4 de setembro. Eu postei um vídeo com isso aqui no TikTok no dia 3 de setembro, por isso que eu digo no dia 4, foi um dia depois. Empresa de Serviços Públicos do Colorado bloqueia 22 mil termostatos em clima de 90 graus Fahrenheit devido à emergência climática. Não é 90 graus Celsius, é Fahrenheit, né? Na conversão dá uns 30 e pouco. O que foi que aconteceu aqui? Você tem, para quem não sabe o que é um termostato, não viu na época, é uma espécie de termômetro que ele mede a temperatura da casa e é um termômetro inteligente, onde a concessionária de energia, né, a turma lá deixou, tinha acesso. E eles controlavam a energia de sua casa para combater, né, essa emergência energética. O que é que diz a matéria do Fórum Econômico? A gente está conseguindo avançar porque, devido aos avanços nas tecnologias de casa inteligente. Isso aqui faz parte da Revolução Industrial 4.0. Implantação de olha só, está aqui bem claro, medidores inteligentes, né, para reduzir emissões relacionadas à energia.
Ou medidores inteligentes, né? Termostato inteligente para questão de energia. Sobre esse tema ainda, isso aqui aconteceu na Suíça, devido aos problemas energéticos, eles colocaram lá, né, que assim, ó, não vale botar a temperatura acima de 19 graus. Aí você deve pensar, pô, mas 19 graus é friozinho, mas exatamente por isso. Lá é inverno, lá é aquecedor, aqui não tá falando de ar-condicionado, ou seja, o aquecedor tem que estar no máximo em 19. Não pode aquecer demais, porque se aquecer assim, se você quiser botar, sei lá, a sua casa a 24 graus, um pouquinho mais quente, vai demandar mais energia. Talvez, né, o país não consiga suprir tudo isso. E aí ele tá lá, né? Posto na Suíça, se seu vizinho aquece a casa a mais de 19 graus, ligue para nós. Recompensa 200 francos. O famoso X9. Vamos voltar para a matéria. Temos o terceiro item. Primeiro, pandemia. Indústria 4.0. E agora, conscientização e apropriação pela natureza e meio ambiente. Nos últimos anos, há uma maior conscientização e preocupação pública sobre as mudanças climáticas, especialmente entre os jovens. Sempre os jovens. Os jovens surgem de onde? Das mães, dos pais? Não, eles surgem das escolas. Né? O bebê. Do bebê até o jovem tem um longo caminho. Seria por isso que a esquerda é tão preocupada com a educação? Mas fala lá, né? O voto do clima dos povos do PNUD reflete que mais de 64% das pessoas acreditam que a mudança climática é uma emergência global. Uma nova pesquisa do Pew Research Center em 17 economias avançadas descobriu uma preocupação generalizada com o impacto pessoal das mudanças climáticas globais. 80% dos cidadãos dizem que estão dispostos a mudar a forma como vivem e trabalham para combater os efeitos das mudanças climáticas. Isso nas economias desenvolvidas. Essa pauta está muito mais avançada na Europa, na Austrália. Jovens adultos que estiveram na vanguarda de algum dos mais proeminentes protestos contra a mudança climática nos últimos anos estão mais preocupados, blá blá blá, tititi. Aqui eu não coloquei a notícia porque era mais longa, etc. Mas tiveram algumas notícias que nós comentamos em torno, se eu não estou enganado, de março desse ano. Acho que março deste ano, quando nós tivemos o início do julgamento da pauta verde no Supremo Tribunal, eram 7 ações. Comentamos sobre isso. O Estadão fez uma série de matérias, fez um podcast entrevistando uma líder, que é uma jovem alemã que estava lutando por essa pauta, etc. O Moro, que está envolvido com essa agenda SG até o talo, foi para a Alemanha se encontrar com representantes do Partido Verde. O Lula foi para a Alemanha, se encontrou com a turma do Partido Verde. O Partido Verde da Alemanha hoje está nos partidos de maior destaque. Então, assim, é inegável. E quem vem puxando essas agendas, né, quem é a militância de rua deles, não são as centrais sindicais, são jovens. As 3 tendências fornecem fortes evidências para possibilitar um movimento social para implantar essa questão do MyCarbon, né, permitindo que parcerias público-privadas, parceria público-privada, né? O público precisa ir para fazer a regulamentação, as leis, etc., e o privado para vir com a tecnologia. Ajudem a organizar esse programa. Sugere-se conduzir uma abordagem de 3 vias para modelar esse movimento. E quais vias serão essas? E como isso tudo também se conecta, né? Porque a gente começou o vídeo falando que é um dossiê sobre o Lula, o esconde-esconde do plano de governo. As 3 vias que a matéria traz, é esse quadro aqui, né? Esse chart. Comportamento econômico, não são 3 pilares. Comportamento econômico, consciência cognitiva e normas sociais. E cada um desses tem 2 itens que eles consideram como itens-chave. Vamos olhar o primeiro. Aumentar custos para atividades e bem intensivos com base em carbono. Se sua atividade ela emite muito carbono, tem que aumentar o custo. Temos que aumentar o custo. O que é que isso... Um exemplo disso. Bom, dia 20 agora, né? Não foi muito longe. Isso aqui estava no vídeo de ontem, a gente não comentou. Teve um mega evento na fundação do Clinton com o Larry Fink da BlackRock. Também estava o cara do Unilever e uma representante da ONU sobre a pauta do ESG. E aí o Larry Fink da BlackRock, ele fala que o ESG, essa agenda, ela eleva os preços de energia. Sim, essa agenda está aumentando, está encarecendo porque ela está colocando tantas limitações em certos tipos de investimento que a energia está ficando mais cara, isso é uma verdade. E ele fala o seguinte, é realmente positivo porque reduz o prêmio verde. Mas, pessoal, afirma que o ESG elevando os preços da energia é positivo.
Elevar o preço da energia é positivo porque reduz o prêmio verde. O que é prêmio verde? O que é que ele quer falar com isso daqui? Ó? Vamos ver. The Green Premium, né? O que é o prêmio verde? O prêmio verde é o custo adicional da escolha de uma tecnologia limpa em detrimento de uma que emite maior quantidade de gases. No momento, as soluções limpas são geralmente mais caras do que a de alta emissão. Explicação bem simples. Tomemos, por exemplo, a carne. O preço médio de varejo da carne moída é de R$ 3,80 por libra, enquanto o hambúrguer à base de plantas é de R$ 5,76. O prêmio verde, para um hambúrguer zero carbono, é a diferença de custo entre os dois. Né? Você pega R$ 5,76 menos R$ 3,79, R$ 1,97. O que é que o Larry Fink quer falar é o seguinte, gente. A agenda ESG está encarecendo o preço da energia. Logo, você comprar um carro elétrico e você comprar um carro a combustão, tá ficando o mesmo preço no final do dia. Não é que o carro elétrico está ficando mais barato. Normalmente, assim, na história da sociedade, as coisas se popularizam conforme elas vão ficando mais baratas e mais baratas e mais baratas. E assim, inúmeras tecnologias vingaram na sociedade por ser mais eficientes e mais baratas e um novo desenvolvimento. Olha quanto custa um celular hoje, olha quanto custava um telefone fixo na década de 90. Aqui a lógica é diferente. Eles não estão preocupados em baratear o carro elétrico. Vamos aumentar o preço do combustível fóssil. Porque aí, né, não tem mais o prêmio verde. Olha a lógica. Tem como dar certo? Não sei. Se ou é ele, né, da BlackRock. Aí depois fala, incentivos econômicos para reduzir a demanda e melhorar a eficiência. Você dá dinheiro, crédito para reduzir a demanda e melhorar a eficiência, né? Crédito direcionado. Plataforma de crédito Liber prepara rating de ESG para a cadeia da indústria. A plataforma de crédito para a cadeia de fornecedores e pontos de venda de grandes indústrias está preparando um rating brasileiro, que é um ranking, para falar assim, quem vai poder ter acesso ao dinheiro e quem não vai, com o objetivo de fechar o ciclo da sustentabilidade na produção. Fornecedores e pontos de venda com melhores ratings serão premiados de duas formas: atração de mais contratos e acesso a taxas menores de juro nos financiamentos. Esses dois itens aqui constam das propostas que a Marina Silva entregou para o Lula. Compromissos de resgate atualizado da agenda socioambiental brasileira perdida. Perceba que está todo mundo que está apoiando o Lula, do Departamento de Estado americano que veio conversar, não é que está apoiando, veio só conversar. Mas o tema estava lá, agenda verde. Passando pelo cara do diretor da fundação do FHC, passando pela turma de juristas, passando pela turma da esquerda, passando pela comunidade internacional que só fala da Amazônia, passando pela própria Marina. Vai falar lá, né? Criar linha de crédito no orçamento da União para ações de adaptação às mudanças climáticas, a fim de incentivar municípios a implementar planos de contingência e monitoramento de extremos climáticos. E na outra, não é pior, né? Converter o plano safra nas bases estruturantes da transição para a agricultura de baixo carbono. Ou seja, você vai reduzir a demanda por coisas que, sabe, emitam demais, porque senão você não vai ter acesso ao plano safra, mas vai ter um incentivo para quem seguir a cartilha, né? Vinculando suas linhas de crédito a compromissos e metas de redução de emissões nas propriedades rurais. O Lula virou o garoto propaganda. Mais uma vez aí no papo do dia 20 agora. Olha como as coisas são. É o mesmo discurso. O Larry Fink reitera seu novo ponto de discussão ESG, alegando que risco climático é risco de investimento. Você vai classificar, né, um rating, é investimento de risco. Não vale a pena, né? Um investimento de risco, tudo é menor, né? A taxa de juros é maior, investimentos são menores e tudo mais. E ainda fala o seguinte, ó, ele pede para mudar os estatutos do FMI e do Banco Mundial, além de reunir todos os governos para facilitar sua transição. O FMI e o Banco Mundial são aqueles bancos que normalmente ajudam os países que estão para falir, tipo a Argentina. Só vai receber o cacau se você, né, se comprometer com a agenda ESG. Aí depois lá, né? Consciência cognitiva. Dar visibilidade para as pegadas de carbono pessoal. E eles estão falando bastante dessa indústria 4.0. Aqui é o site oficial do Mastercard. Site oficial. 13 de abril de 2021, São Paulo, Pedro Alves. Mastercard lança a calculadora de emissão para impulsionar o consumo consciente em todo o mundo.
A partir do novo recurso, os bancos emissores podem oferecer aos seus clientes dados e insights para ajudá-los a consumirem de forma mais consciente. Se você quiser, ele tem uma inteligência artificial, né? Indústria 4.0, que vai ver nas suas compras que você comprou, tudo bonitinho. E com base que você comprou, ele vai saber, né? E vai lhe falar, você gastou isso aqui, você quer compensar? É exatamente o que eles estão pedindo, né? Dar visibilidade à pegada de carbono pessoal. No programa que a Marina deu para o Lula, estabeleceu o Sistema Nacional de Rastreabilidade de Produção Agropecuária. Aqui não vai pessoal, mas pelo menos vai para a turma do agro, né? Para a promoção da legalidade da cadeia produtiva e o reposicionamento do Brasil nos mercados internacionais. E ainda falando de questões de inteligência artificial, algoritmos, lá, né? Visa, Master, Amex vão começar a categorizar compras que são feitas em loja de artefatos. Artefatos, né? Bang Bang. E ainda tem isso daqui, que já está sendo implementado em São Paulo, na gestão aí, né, do senhor Rodrigo Garcia e os deputados estaduais da Lesp. O Silvio Grimaldo trouxe aqui essa nota que é assim, o projeto da Lesp. Em conformidade com as ações de mobilização e combate ao aquecimento, blá blá blá, a Lesp lançou recentemente um projeto que visa neutralizar as emissões. A proposta parte da identificação do volume de gases emitidos, né? Primeiro você tem que identificar, né, fazer o rastreio, e implanta metas de redução, né, plano de mitigação, com o objetivo de tornar a Câmara, né, carbono zero. Todos os funcionários terceirizados, servidores e visitantes do Palácio 9 de Julho, a sede da Lesp, participaram do levantamento de informações sobre o deslocamento pessoal até a casa, como, por exemplo, distância percorrida, frequência, tipo de transporte utilizado. Após a captação dos dados, a Assembleia atuará na elaboração de um inventário de emissão de gases, né, a partir do qual um plano de ação com média de redução será elaborado para amenizar a emissão com o plantio de árvores. Nesse primeiro ponto, no plantio de árvores. Está se criando todo o cenário para começar a fomentar as ideias para a gente ir depois para o chamado mercado de carbono, onde você come um hambúrguer e depois você faz a compensação, né? Mais um na consciência cognitiva. Aumentar a conscientização dos limites pessoais para sustentar a transição para uma sociedade líquida zero carbono. Primeiro ainda até aqui, né? A promessa de Lula sobre a política ambiental que fez Marina sorrir. Quando a gente ganha as eleições, não haverá no nosso governo política de ministro. A política ambiental será tratada de forma transversal. Ou seja, todos os ministros terão obrigação com a questão. Todos terão a responsabilidade, aqui, ó, todos terão a responsabilidade de cuidar da política climática do país. Todos. O que é que eles estão falando ali? Aumentar a conscientização dos limites pessoais. Todo mundo, né, além do que da consciência cognitiva. Todos precisamos tomar consciência. É exatamente o que o Lula disse. Discurso do Lula. Sobre a questão zero, o programa de Lula inclui desmatamento zero e meia comoção sobre desaparecidos. Ainda que o Lula não tenha divulgado o programa de governo dele, olhando todas as pessoas que estão se aproximando do Lula, todos os acenos que estão sendo feitos, fica difícil de imaginar o que seria um governo Lula? Aí tem aqui, ó, normas sociais. Nova definição de uma parte justa de emissões, definição de níveis aceitáveis de emissões pessoais. No programa da Marina está lá. Assegurar que a política socioambiental no futuro governo seja estabelecida e implementada com base nas seguintes diretrizes estratégicas: política ambiental transversal e integrada, fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente e promoção do controle e da participação social. Controle e da participação social. Criar a Autoridade Nacional de Segurança Climática, responsável pelo estabelecimento de metas e verificação da implementação. Quais citem normas sociais. É o que? É o conjunto de regras, definição de níveis, né? Níveis, criação de metas, né? Está aqui, ó, metas, níveis. Autoridade Nacional de Segurança Climática. Elevar o Brasil aos padrões internacionais de controle de uso de agroquímicos, não é agrotóxico, agroquímicos, que envolvem tudo, de fertilizante a defensiva agrícola. Controle, ok. Vamos controlar porque vai ter que ter um número, tem que ter uma meta, tem que ter um valor, como é que ele bota aqui? Um nível aceitável. O nível aceitável é qual? É o padrão internacional. Não é o padrão brasileiro. Aqui não existe discussão sobre padrão brasileiro, sobre soberania nacional. É padrão internacional, irmão.
vincular toda a contratação de energia nova no Sistema Interligado Nacional às metas, mais uma vez, né? Vamos definir níveis de redução das emissões. Aqui é no que o Marina deu para o Lula. Aí quando você volta lá também no debate, veja como é um discurso único nessa esquerda que vem aflorando aí ao redor de todo o planeta. O cara da Unilever, o Alan Jope, o CEO, pede que as classificações ESG sejam obrigatórias. Isso é obrigatório. Aí olha isso daqui. Eles querem delimitar, querem pôr regras, níveis. The Guardian. Você quer lutar contra as mudanças? Você quer salvar o planeta? Então, tenha menos filhos. As próximas ações que podem ser boas são: venda o seu carro, evite aviões, evite voar e vire vegetariano, de acordo com um estudo que vai dentro dos verdadeiros impactos e da diferença, né, das escolhas de quem adota aí um estilo de vida verde. Tenha menos filhos. Você é o carbono que eles querem reduzir. Viu? Se for mal, fala o seguinte: é o que eu disse semana passada, que um dia você acordar e descobrir que a autoridade, né, nacional te proibiu de ter mais filhos porque você extrapolou sua cota individual de emissões, né, e não tem dinheiro para comprar créditos extra da BR Foods. Gente, isso aqui parece muito absurdo, mas qual é o país? Qual é o país que até um dia desses aí, acho que não sei se ainda tem, política do filho único? Controlar a quantidade de filhos que as pessoas podem ter não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. O que muda é a justificativa. Antes é porque, densidade, você vai ter comida, etc. O que muda é a justificativa. A única coisa que muda é a justificativa. Agora é porque temos que salvar o planeta. Aí você volta pra lá. Tá lá, né? O evento foi esse aí, ó. Larry Fink, da BlackRock, o Alan Jope, da Unilever, e o cara fala que é a Kizar, do SG da ONU, da Milola Ugumbia. Sei lá como é que se fala o nome dela. Muito difícil pra mim. Aí os caras ainda falam o seguinte, ó. O Bill elogia o Larry Fink por ser um dos principais impulsionadores da agenda ESG, é que o Fórum Econômico diz, né? Essa participação, essa parceria público-privado. Ex-presidente Bill Clinton e o Larry rotulam qualquer um que se oponha ao ESG como negacionistas, negadores, né? Você é um negacionista. O cara do Alan Jope, o Alan Jope da Unilever, isso aqui eu mandei pra vocês no vídeo, isso aqui é o Legendary. Ele fala que tem um grande, assim, ele fala que o George Orwell fala uma coisa que hoje eles estão vendo, tem que começar a repetir o óbvio, que vivemos na emergência e as pessoas não querem aceitar e que não dá pra tolerar os intolerantes. E ele fala da turma anti-woke. Ele fala abertamente: não podemos, né, temos que lutar contra a turma anti-woke. Depois ele fala isso, quem viu o vídeo, tá no canal Telegram, o pessoal bate palma, Então vocês estão vendo, né? Ser anti-woke é ser contra a turma. Isso aí é ser woke. É a turma do Lula, no final do dia. Aí vamos voltar agora pro programa do Lula, que ele quer esconder. Caio Junqueira traz a informação. Caio Junqueira, nossa, ele tem tantos amigos no PT, sabe de tudo. Ele falou: por alianças, Lula suspende programa final de governo. O que era ruim fica pior. A ideia predominante hoje é apresentar um programa apenas após as eleições. Antes, o plano era publicar um documento aprofundando diretrizes gerais apresentadas no dia 21 de junho. A ideia ventilada era, no decorrer da campanha, apresentar um programa a partir de 2 eixos, que eram as sugestões recebidas por uma plataforma na internet e também em mesas de diálogos setoriais. De acordo com fontes da campanha, são diversos os motivos, mas o principal é o que a ausência de um documento definitivo ajuda o Lula a angariar apoio que o petista tem buscado, especialmente entre os nomes ao centro do espectro político. Se o Lula revelasse o que ele quer fazer,
ele perderia apoio do centro. O que é que o Lula quer fazer? Assustador, né? Se o Lula revelasse, ele perderia apoio. Justamente o perfil que os petistas buscam para vencer no primeiro turno, esta central da campanha nesta reta final. Uma alta fonte da campanha, por exemplo, disse à CNN que o apoio de parte dos ex-candidatos a presidente é um exemplo disso. A leitura é de que, se já houvesse um programa fechado, conforme idealizado inicialmente, não seria possível negociar apoios na reta final para o primeiro turno. Além disso, integrantes da campanha dizem que não é um programa apresentado de antemão que fará Lula vencer. Mais que isso, a depender do que estiver no documento, pode dar munição ao principal adversário, Bolsonaro. Imagina o tipo de conteúdo, o tipo de ideias, a agenda que o Lula tem por detrás dele. Olha a turma que está apoiando ele. Olha as falas do Lula como se encaixam perfeitamente em algumas movimentações internacionais que não são pessoas qualquer. Lembra, eu não coloquei aqui, lembra da matéria que a gente comentou anteontem? Que foi o Lauro Jardim que revelou que o Alexandre Padilha, que é o cara que o Lula vem designando aí para conversar com o mercado financeiro, na semana passada, na terça-feira, ele estava na sede da XP e ele começou a contar um pouquinho do que é que o Lula planeja, né, para a economia, para um grande investidor estrangeiro. Não é um investidor nacional, é um investidor estrangeiro. Essa turma sabe. Essa turma sabe. A gente não sabe. É aquela coisa, né? Eu nunca vi esconder coisa boa. Eu nunca vi esconder filho bonito. Todo mundo quer mostrar. E a turma tá de brincadeira. Aí você vê. Olha o que acabou de falar. O Lula escondendo para não perder apoio do centro. O centro. Você vê que o centro no Brasil hoje é uma coisa estranha, né? A turma do centro. É um centro-esquerda. E ainda assim o Lula tem que esconder. E aí você vê o seguinte. Meirelles já enfrenta resistência no PT. O descontentamento só não se torna público porque a prioridade agora é ajudar a eleger Lula. Um debate poderia prejudicar a campanha do petista, mas a tensão é crescente. Quem é essa matéria que é a Mônica Bergamo. Altos e baixos. Ao contrário do mercado financeiro, que vibrou com a presença de Meirelles na campanha, os economistas do PT resistem a ele. A razão que causa reações diferentes nos dois lados é justamente o que Meirelles simboliza. A adoção do teto de gastos, de uma política fiscal ortodoxa que não estão incluídos no programa do candidato petista. Meirelles passa longe de ser, né, um cara que acho que vocês olham com admiração. As ideias do Meirelles já são um pouco retrógradas. Ainda assim, o PT já está tendo problemas. Imagina se o Lula realmente revelasse os seus verdadeiros planos. E a turma tá de brincadeira, falando que Bolsonaro vai destruir o Brasil, uma ameaça à democracia. No final do dia, pessoal, o que tá, sabe, conectando tudo isso, que tá controlando o que se passa no Brasil, se chama egoísmo. É uma turma que, sei lá, tem aí 100, 200 jornalistas que falam assim, cara, se o Lula vencer, nosso jornal vai voltar a ter grandes verbas de publicidade. A gente vai ganhar mais. Se a cidade falir, não importa, a gente vai continuar ganhando bem, porque a gente vai sustentar o governo. Eles sabem disso. Pelo amor de Deus. Tá um absurdo o que tá acontecendo. Tá um absurdo. Um absurdo, assim, o posicionamento de... Assim, cara, não é jornalismo, não é o cara nem ter lado. Já passou, sabe, da torcida. Que alguns jornalistas estão falando, já passou da torcida. Já passou de torcida. E aí, sempre vale lembrar, o Fernando Uric falou o seguinte, ó, que fique claro, a crise energética na Europa é obra de políticos influenciados por uma agenda que ignora as complexidades do sistema de energia global e seus enormes benefícios à humanidade. Criaram escassez artificial impedindo o progresso humano do meio ambiente. E o Amazônia Azul diz, ó, não somente políticos, pessoas do mercado financeiro também simpatizam ou simpatizaram com essa agenda. É bom lembrar. E vocês estão vendo inúmeras pessoas, né, inclusive estão vibrando aí, né, com a... Aí, ó, ao contrário do mercado financeiro que vibrou com a presença do Meirelles, tem muita gente, a turma do Benchimol que tá apoiando o Lula, abrindo as portas da XP, o Padilha conversar com um grande investidor internacional. Essa turma não tem preocupação com o Brasil.
Tenho preocupação com eles. E dá pra comentar umas besteirinhas mais? Dá. Eu tinha uma notícia aqui extra. Eu não sabia se dava pra comentar. Pra não ficar meio triste, você vê aí, né? Isso tudo avançando, a gente fala assim, meu Deus do céu. Tem o que fazer? Tem alguns caminhos, tem algumas coisas que dá pra ser feita. No Brasil hoje, você vê que a coisa ainda tá engateando. Mas nos Estados Unidos, esse movimento anti-woke, ele vem ganhando realmente força. Esse aqui é o Vivek, a gente já falou dele algumas vezes. É um cara aí que ele montou um fundo de investimentos anti-SG, anti-woke. Que o negócio dele é investir onde é eficaz, onde dá dinheiro. Seguir a lógica de mercado, a de sempre, né, que tem que dar lucro. E aí, do mesmo jeito que a turminha que você vê, BlackRock, etc., fundos, eles compram algumas ações para ter um acesso, né, a um conselho das empresas e poder no conselho direcionar algumas coisas. O fundo dele, que é o Strive, não sei como é que se pronuncia, ele também mandaram lá, né, um ofício. Ele fala o seguinte: é o nosso mandato de acionista para a Apple. A contratação deve ser baseada no mérito. Não em critérios de identidade, não. No mérito. No mérito. Só para a questão do programa do Lula, era para eu ter comentado. Olha o que comentei na entrevista que eu mandei vocês assistirem. Se vocês não assistiram, não é problema meu. Mas o link tá sempre aqui na descrição do programa Quinto Elemento. É o primeiro link. Olha tudo que comentou na entrevista sobre Previc, sobre B3, sobre a CVM. Olha o que foi feito no passado. Que não era essa era da internet que a gente vive hoje com essa agenda. Olha o que foi na passada. Previc, CVM, B3, etc. Penso que pode ser feito hoje. Fica de reflexão. Quem não tá perdido, veja a entrevista. Você não vai gastar o seu tempo à toa. Eu não vou despertar o seu tempo. E o Vivek ainda traz outra coisa, que aí também tem conexão toda tal com o Previc. Ele fala o seguinte, ó. Veja 2 artigos no mesmo resumo diário de hoje. Assim, ó, as considerações de investimento SG são ilegais de acordo com as leis de muitos estados. O Fundo de Pensões Públicos estão esmagadoramente votando nas resoluções SG. É impressionante quantos fundos de pensão aparentemente estão violando as leis de seus próprios estados. Como os grandes fundos de pensão também estão sendo utilizados para avançar com essas agendas. Quem direciona, quem cria a série de regras dos fundos de pensão no Brasil? A Previc. Quem é que estava na Previc nessas grandes mudanças? O Carlos Gabas. Vê a entrevista. Primeiro link da descrição. E aí, só para fechar com 2 noticinhas para a gente fazer um comparativo com o Brasil. Fábricas na Europa reduzem produção por conta de energia cara. O Estadão está começando a falar sobre isso agora. Imagina se a imprensa brasileira realmente quisesse noticiar. Enquanto eles ficam aí falando demais, né? Até quando vai a deflação no Brasil, até quando vai o crescimento, blá blá blá. Na Alemanha, a inflação mensal para o PPI é inflação para o produtor, né? De trás para frente. Production Inflation, um negócio desse aí. Enfim. Inflação para o produtor em um mês, 7,9%. No ano, comparativo, 46%. Alemanha. Bem verdinha. Conta da crise na Europa já chega a quase 500 bilhões de dólares. Países da União Europeia e Reino Unido já destinaram juntos 496 bilhões para amortecer o impacto da crise sobre os consumidores e empresas, segundo o levantamento do Centro de Estudos Bruegel. Olha tudo aí que, sei lá, pode bater na porta do nosso Brasil. Por isso, traga um voto para o Jair. Traga um voto para o Jair. Não vai cair o seu dedo. Conversar com seus amigos, né? Manda um áudio, qualquer coisa. E é isso. Fico por aqui. Se gostar de conteúdo, para membro do canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Dá uma olhada na entrevista. Tá aqui embaixo. Programa Quinto Elemento. O papo de quinta com o Arthur Machado. Escuta. E eu te vejo amanhã. Lembre de compartilhar o vídeo. E tamo junto. Falou, galera. Fui.